aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e esse vídeo aqui é o vídeo do absurdo, tá? Por que absurdo? Porque é para não falar absurdo. Porque são três matérias que são umas coisas de doido. Se vocês acham que no Brasil a coisa doida, aqui é pior. Mas, olha só. Então vou dar a pauta aqui já para você ter uma ideia da situação como é que tá. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar aqui no Japão, ele quer aumentar ainda mais aquele subsídio para as crianças. Tá? Tanto que eles querem adicionar 78.300 ienes a mais aquele subsídio que as crianças já recebem. Então já dá para você ter uma ideia que, como é que se diz? Da onde que eles vão tirar dinheiro, eu não sei. Mas já sabe que, grande provavelmente, algum aumento de imposto nós teremos esse ano. Tá? Seguindo, a próxima matéria aqui. Novo pedágio. Tá? Só que isso aqui é para a parte de Kanagawa, de Chiba a Kanagawa. Aí é aquela velha história. Aí o povo reclama, no caso assim, as empresas reclamam. Aumentou os custos em logística. Claro, pô, o governo está socando pedágio para tudo quanto é lado. Além dos impostos normais, você quer que aumente o custo de logística como? Isso fora combustível também, tá? Então você vê que a coisa tá, em vez de melhorar, não. Você vê que o governo ele tenta tirar dinheiro de tudo quanto é lado. Chega uma hora, você vê que os próprios governos municipais, com aquele imposto para o banho, imposto para dormir, imposto, você vê que em uma série de coisas, só vai onerando a vida das pessoas. Você vê que esse imposto novo, esse pedágio novo, tá? E eu vou trazer esse aqui, e esse pedágio ele não vai ter um valor fixo. Ele vai ter um valor que ele dobra o valor dele, um horário que ele vai dobrar o valor. Olha que doideira. Então já sabe que o negócio vai ficar cada vez pior. Tá? E a última matéria. Essa daqui é do peru. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Vocês lembram que no Brasil, tempos atrás, estava uma discussão danada, que é aquela da pauta do 6 por 1. Trabalha 6 dias, folga um dia. Aqui no Japão sempre foi normal. Tá? Isso aí. Depois que o Abe mexeu na lei, aí sim que a coisa virou 5 por 2. Mas antes disso, era normal trabalhar 6 por 1 aqui no Japão. Tá? Quando não tinha esse negócio do Shakai Hoken, então a parte do Zangyo, no caso da hora extra, então vixe, era dar com pau. Já cansei de falar aqui em alguns vídeos, que já cheguei a virar 36 horas trabalhando. Por causa desse tipo de coisa. Não tinha proteção nenhuma. Vamos trabalhar, oba, tá ligado? Vamos fazer dinheiro. Mas depois que o Abe mexeu, beleza. Deu essa mudada, 5 por 2. Tá? Aí você vê que no Brasil, esse tempo começou a 6 por 1 ali. Tá? Aí qual que era a proposta? Tirar o 6 por 1 e colocar o 4 por 3. Só que aqui no Japão, tá? Só que vou fazer um adendo aqui. Isso aqui não é uma lei que vale para o Japão inteiro. Tá? É só para Tóquio. Só para o estado de Tóquio ali, tá? Porque é a governadora de Tóquio que está querendo fazer isso. Tanto que se for aprovado na Assembleia, o troço vai ficar bonito para a mulherada. Por quê? Eles estão querendo fazer... No Brasil, você lembra que no Brasil eles colocaram 4 por 3. Aquela... Como é que se fala? Eles estão querendo colocar, né? A mulher que fez a proposta lá da lei, ela... Vamos tirar o 6 por 1, vamos colocar o 4 por 3. Você viu que o povo pulou dessa altura e etc. Só que aqui no Japão, eles querem colocar 3 por 4. Então, no caso, isso só vale para as mulheres, tá? Para homem também não vale. Então, as mulheres vão trabalhar 3 dias só por semana, em Tóquio. Olha que doideira. Por isso que eu falo para você, que aqui o Japão não é para amador não, filho. Aqui o povo aqui é meio doido, como é que se fala assim? Mas vamos começar aqui. Eu vou começar pela pauta das crianças, tá? Porque não dá para mim falar assim, isso aqui é a matéria principal. Não dá. Tá? Troço assim, esse vídeo está muito doido, como é que se diz? Se você não ficar até o final, tu é mais doido ainda que vai perder essas informações bem loucas, tá?
E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Mas olha que doideira. A fim de melhorar os apoios, no caso o apoio aos cuidados infantis, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão elaborou uma proposta para aumentar os benefícios de pensão para as pessoas que criam filhos, mesmo depois que já tenham começado a receber esses benefícios. As pensões em relação dos empregados recebidas por pessoas que trabalham e etc. Né, destinam-se principalmente às pessoas que criam filhos menores de 18 anos. Por isso que nesse ponto eu acho errado. Por quê? Aqui no Japão, a idade mínima para começar a trabalhar é 16. Então eles deveriam limitar essa lei a 16 anos. 16 anos já pode trabalhar, então vai ralar. Tá. Mas não, você vê que eles vão pagar ajuda ali até a pessoa ficar marmanjo ali mesmo, 18 anos. Tá? Isso só não é até os 20, porque eles diminuíram a maioridade aqui no Japão para 18 anos. Senão eles pagariam até os 20. Os caras são meio doidos, né? Mesmo depois de terem começado a receber os benefícios de pensão até o segundo filho, o montante anual por filho, caso você vê que é por filho, tá? Então, ó, 234.800 na lei atual. Então você vê que uma pessoa com 2 filhos, ela ganha quase meio milhão, dá 470.600 ienes, sem trabalhar. Aí aquela velha história, japonês, mas você não acha que é justo dar ajuda? Não é questão de justiça ou não. A pessoa, ela fez o filho, ela tem que arcar com o filho. Não é o governo que tem que sustentar o filho dos outros. Se ela teve a coragem lá de abrir as pernas e o povo lá chegar, por causa da mulher, tá? E o homem for lá e calacrar, como é que se diz? Pô, tem que ter coragem para criar. Porque fazer na hora do oba-oba virar zóio é bom, gostoso. Mas ir para cá com as consequências? E você vê que o governo japonês vai tirar de quem é solteiro para poder dar para esse povo. Então você vê que tem muita coisa que está errado aí, eu acho errado. Tá? Então você vê que esse montante anual por filho é 234.800. Tá? E há uma ajuda adicional, no caso assim, e há uma medida para adicionar mais 78.300 ienes a partir do terceiro filho. Olha que doideira. Então eles estão querendo incentivar o povo a fazer filho de qualquer maneira, porque você vê que só nessa brincadeira aqui é meio milhão de ienes. Quase meio milhão de ienes que a pessoa ganha ali com 2 filhos. O Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência elaborou uma proposta para aumentar o no caso, os benefícios previdenciários para as pessoas, com o objetivo de reforçar o apoio e a assistência à infância. E apresentou no dia 3 a Subcomissão de Pensões de Conselho de Segurança Social. Foi apresentado, tá? Mas aqui na matéria, por enquanto, não falou que foi aprovado. Isso. De acordo com isso, o sistema atual, que o prêmio diminui após o terceiro filho, será alterado. Tá? E o prêmio será o mesmo para todos os filhos. Então você vê que se uma mulher, pai, será uma família que tiver 3 filhos, eles vão ganhar mais de 600 mil anual. Olha que doideira. Né? Baseado com aqueles valores que estavam lá. O prêmio será o mesmo para todos. Então, se tiver 3 filhos, vai ser 634.800 ienes multiplicado por 3. Tá? Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa é. E como mais pessoas estão atingindo a idade de aposentadoria enquanto criam os filhos, o valor será reduzido também. O valor que era reduzido, tá? Eles estão querendo aumentar o valor também. Para quanto? Não falaram. Tá? Pode ser aquele aumento ali também de 78.300 ienes. De acordo com isso, o sistema atual em que o prêmio diminui... Gomen, tá? Já está aí, ali é o mesmo parágrafo ali.
Além disso, como não existe essa medida para quem recebe apenas a pensão básica, eles serão agregados ao sistema, o que significa mais de 20 mil crianças terão direito aos benefícios adicionais. E, adicionalmente, será aumentado o valor, né, para as pensões para quem tem a parte de invalidez, que é aposentado por invalidez no Japão, que tem medidas semelhantes. Pô, isso é bacana nessa parte de invalidez, sim. Tá? Porque você vê que a inflação está aumentando pra cacete. Tá? Mas no caso das crianças ali, pô, já é um montante considerável. Levando em conta, porque se o casal fez o filho, pô, eles têm que arcar. Sempre falei esse tipo de coisa. Eu não tenho filho até hoje por causa disso. Eu não tenho condições de arcar. Eu acho que é uma falta de responsabilidade esse tipo de coisa. Você bota um filho no mundo, aí depois não consegue arcar, aí tem que ficar pedindo ajuda para tudo quanto é lado. Isso é falta de responsabilidade. Aí fala, ai japonês, mas não pode ser assim. Não, como não? Você tem que fazer, você tem que ter um, como é que fala assim? Um procedimento, você tem que, como é que se fala? Ter um planejamento familiar. Tem pessoas que casam, não fazem planejamento familiar, viram um oba-oba do cacete. Aí daqui a pouco todo mundo em volta tem que ficar ajudando. Pô, isso é errado. Responsabilidade enfiaram no... né? Como é que se fala? Por outro lado, em face ao crescente número de agregados familiares cujo duplo rendimento, né, com duplo rendimento, o montante adicional pago para que tenha um cônjuge dependente com idade inferior a 65 anos será revisto com o objetivo de reduzir o montante adicional para apenas quem recebe pensões. Então é aquela velha história. Se o cara, o casal, tá? Um dos dois, pelo que está falando, ele é dependente, então não trabalha. Independente da situação, ele não trabalha, só um trabalha e tem duplo rendimento. Então, pelo que deu a entender que a pessoa trabalha, ainda tem a pensão. Tá? Por exemplo, a ajuda do governo ali. Fala pensão, mas é a ajuda do governo. O governo vai reduzir essa ajuda. Porque a outra pessoa com abaixo de 65 anos, ela tem plena saúde para ir trabalhar. Então você vê que nesse ponto o governo está botando pesado para as pessoas irem trabalhar. Por isso que eu falo que é errado, pelo menos para mim, eu acho errado. Dar dinheiro para até 18 anos, criança, não. Se a idade mínima para trabalhar é 16, pô, vai lá, 16 anos, trabalhar, pô. Né? Ah, japonês, mas não sei o que. Meu, a pessoa pode fazer um arubaito. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Por que outras pessoas também não podem começar a trabalhar muito cedo? Tem muita gente no mundo que começou a trabalhar muito cedo. Então tem muita coisa que as pessoas, como é que se diz, né? Se elas não aprenderem na raça, meu, vai ficar esse bando de adulto moloide que tem hoje em dia. Porque tem muito adulto moloide hoje em dia. Para não falar outra palavra, tá? Então, como é que se fala? O troço é muito tenso, tá? Mas, continuando aqui. Aí o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar planeja compilar um plano final para rever o sistema de pensões com base nas discussões com os partidos no poder e outros partidos e submeter esse partido na sessão da dieta regular do próximo ano. Então, esse planejamento que eu estou trazendo para você aqui, eles vão dar entrada em janeiro. Tá? Então pode ser que a partir do ano que vem, quem tem filhos receba ainda mais. Tá? Porque ali no caso, né, de 234.800, com adicional de 78 vai dar 300 por filho. Então, por exemplo, você vê aqui 2 filhos já dá 600 ienes, 600 mil ienes. Com 3 filhos, basicamente, vai dar o quê? Quase 1 milhão, vai dar 900 mil ienes. Olha que doideira, por ano. Tá? E tem gente que leva, dependendo da renda que tem, leva isso 1 ano para trabalhar. Olha que doideira. Então já dá para você sacar que tem muita coisa aqui que eu não sei que o governo vai ter que imprimir dinheiro para poder custear esse tipo de coisa. Porque não, o troço vai ser tenso.
Sim, vai ser tenso pra caramba. Tá? Vamos para a próxima matéria aqui. Hospedagem. Olha só, pra você ver que não é zoeira. 東京湾アクアラインでは去年7月から千葉県から神奈川県に向かう上り線で休日の午後1時から8時の通行料金を通常の800円から1200円に値上げし、午後8時以降は600円に値下げする制度が試験導入されています。千葉県によりますと、渋滞の緩和に向けた効果は一定程度見られるものの、休日の午後に交通が集中する状況は続いているということで、県は今日の検討会で来年度以降の試験導入の継続に向けて新たな料金の案を示しました。Deixa eu parar por aqui, senão o bicho vai pegar pro meu lado, né? Mas olha só, a partir de 2025, tá? No estado de Chiba, aqui no Japão, eles vão introduzir um sistema de pedágio flutuante na linha Aqua, né, da Baía de Tóquio, que conecta o estado de Chiba a Kanagawa, em caráter experimental para aliviar o congestionamento do tráfego, né? E eles vão aumentar a taxa em até o dobro do valor. Olha que doideira. Aí depois eles reclamam, está aumentando o custo com logística. Porra, mas olha o que eles estão fazendo, mais pedágio. Então o que é? Mais custo logístico. Aí mais inflação no Japão, porque as coisas vão ficar mais caras para poder serem entregues. Olha que doideira. E você vê que na região de Chiba e Kanagawa, então você já sabe que na região de Chiba e Kanagawa vai ter um aumento ainda mais expressivo na inflação. Por isso que eu falo para você que hoje em dia procurar emprego não é só aquele local que está pagando bem. Você tem que ver o custo de vida. Porque se você pode estar ganhando bem, mas se o custo de vida daquele local for alto, todo o dinheiro que você ganhou vai ser escoado. Ele escoa. Então, aquele excesso que você poderia juntar, você não vai conseguir. É muito complicado, tá? Como é que se fala nesse ponto? Então, planejamento financeiro e planejamento familiar, nesse ponto, ele é muito importante. Aí muita gente fala, tu é muito radical, mas é aquela velha história. Se você não tiver planejamento, você não tem plano A, B e C. E se acontece alguma coisa, você se lasca. Aí depois tem que ficar pedindo ajuda. É complicado, tá? Nada contra pedir ajuda, mas só se for extrema necessidade. Mas tem gente que leva a vida igual o Zeca Pagodinho ali, ó, deixa a vida me levar, né? No oba-oba no negócio ali. E depois, quando acontecem as coisas, fala assim, eu sou o pior coitado do mundo. Né? Deus não gosta de mim, o macumbeiro é malvado, né? Tem um Exu nas minhas costas, que não sei o que. E sabendo que ela foi negligente com tudo. Por isso que eu falo que tem que tomar certas coisas. E quando eu falo esse tipo de coisa de falta de responsabilidade, muita gente me xinga. Eu acho que dói na pessoa, né? Mas a pessoa acha ruim. Né? O grave congestionamento de tráfego se tornou um problema na linha Aqua da Baía de Tóquio. Então, no caso de... Eles estão prevendo, então, de acordo aqui, né, com a matéria por causa da tradução, eles estão prevendo que o tráfego será restrito das 13 horas até as 20 horas nos feriados na linha ascendente da província de Chiba até Kanagawa. Um sistema será introduzido em caráter experimental e aumentará o preço dos habituais 800 ienes para 1.200 ienes. E após as 20 horas vai ser reduzido para 600 ienes. Só que aí eu vou te fazer uma pergunta. O governo, com essa ideia de do problema de logística, então eles colocaram uma série de regras para caminhoneiros. Tá? Falando que está com falta de mão de obra, escassez e o caramba 4. Só que nesse ponto, aí o que vai acontecer? Eles vão reduzir o pedágio depois das 8 horas. Aí eles vão contratar as empresas logísticas em questão de gastos, dependendo de custos logísticos. Vão ter que colocar uma pessoa para trabalhar à noite, porque o horário do pedágio da noite é mais barato. Aí ela vai ter que gastar um pouco mais com funcionário,
mas em contrapartida o pedágio está mais barato. Então você vê que as doideiras que é, as coisas que estão acontecendo. Então já dá para você ter uma ideia que o cara vai tentar economizar para um lado e vai perder para o outro. Ou ele perde para um lado e ganha do outro. Não dá. Tá? Então você vê que por qualquer lado o empresário vai perder. E o empresário perdendo não tem como ele reduzir o valor dos produtos dele para baixar a inflação. É tenso, pô, pra caramba. Né? Aí aquela velha história, japonesa, mas como é que você quer baixar a inflação desse jeito? Não dá, não tem como. Porque aí fala assim, então vamos cortar um pouco o consumismo. Beleza, você pode cortar. Aí você começa a diminuir a roda da economia, tá? Muita gente vai, como é que se diz, vai começar a perder os empregos ou diminuição na hora trabalhada aqui no Japão, e nisso menos poder aquisitivo de compra, e nisso você já sabe que vai ter uma espiral descendente de gente entrando no buraco. Enquanto a partida, dependendo da situação, uma espiral ascendente cada vez mais de inflação. Dando um efeito contrário, querendo em vez da coisa cair, a coisa subir. Então é complicado pra caramba. Então nesse ponto nós temos que tomar muito cuidado, né, com principalmente os planos econômicos do governo. Tá? Tem muita coisa muito louca por aí. Que o povo acha que eles vão fazer para ajudar, só piora. Tá? De acordo com a província, no caso assim, o estado de Chiba, embora tenha sido observado alguns efeitos de alívio no congestionamento do tráfego, o tráfego continua a concentrar-se principalmente à tarde dos feriados. Então está sendo proposta uma nova taxa para a continuação da introdução experimental. De acordo com o relatório no Upline, o preço será aumentado para 1.600 ienes das 13 horas até as 19 horas nos feriados. Tá? O dobro do preço normal. E o preço vai ser normal das 20 horas até a manhã seguinte. E será reduzido também pela metade o preço em 400 ienes, quem tiver na linha descendente. Então eles falam que tem uma linha que sobe e uma linha que desce. Tá? Então para quem está voltando vai ter uma redução, mas para quem está indo vai pagar o dobro. Tá? Olha que doideira. A empresa que iniciou um teste está aumentando o preço para 1.000 ienes das 5 da manhã até as 7 da manhã, em feriados movimentados. Então você vê que eles querem ganhar dinheiro de qualquer jeito. Então nisso vai aumentar o custo logístico de qualquer jeito. Tá? Essa proposta foi aprovada no comitê de estudo e a prefeitura e outras autoridades procederão aos ajustes finais para implementação. Então isso aqui vai ser implementado. Então se você mora por lado de Chiba e Kanagawa e precisa usar esse pedágio, prepare-se para chorar mais um pouco, tá? Porque isso aqui vai ser tenso. E a última matéria e a mais doida, tá? Eu acho que eu deixei essa aqui pro fim, porque eu acho que essa aqui é a mais doida. Por que disso? Eles querem colocar, ó, relembrando, isso aqui não é uma lei nacional para o Japão inteiro. Isso aqui só vai valer pro estado de Tóquio, tá? Só para a parte de Tóquio ali, pelo amor de Deus, tá? O que é? A governadora de Tóquio ela quer colocar 3 dias de trabalho, uma semana de 3 dias para a mulherada. Isso só vale para a mulherada também, tá? Então a mulherada vai trabalhar 3 dias só por semana. Olha que doideira. Meu, quer trabalhar pouco? Meu, vai para Tóquio. Tá? Mas é aquela velha história. Vai trabalhar pouco, vai ganhar pouco. Tá? Não há chora me dói, porque aqui nós ganhamos por hora. Mas vamos lá. A reunião regular da Assembleia Metropolitana de Tóquio já começou. E a governadora de Tóquio, Koike, anunciou sua intenção de trabalhar nas reformas do estilo do trabalho, incluindo a introdução de um sistema de semana de trabalho para 3 dias, utilizando um sistema de horário flexível para o próximo ano fiscal, a fim de promover ainda mais o avanço das mulheres.
Olha aí. Então você, mulher, que quer trabalhar pouco, melhor só ir para Tóquio. Olha só. Na sua declaração política, a governadora Koike de Tóquio disse: o empoderamento das mulheres é uma questão de longa data para o nosso país. Iniciaremos um grande projeto para expandir o círculo do empoderamento das mulheres em todo o Japão. Mas por enquanto só está em Tóquio. Tá? E disse que as carreiras das mulheres não serão interrompidas devido ao parto ou assistência aos filhos. Então decidimos introduzir um sistema que permitirá estilos de trabalhos flexíveis a partir do próximo ano fiscal. Especificamente, gostaríamos de introduzir, tá? Aí eles dizem aqui 3 dias por semana, tá? Utilizando um sistema de horário flexível e novos feriados parciais. Porra, mais feriado. Para quem não sabe, todo mundo acha que o Japão tem pouco feriado. Não tem. O Japão tem. Se descuidar, acho que o Japão tem mais feriado que o Brasil. É só que o grande problema é que eles não param. Ele tem um feriado, só que aqui trabalha direto. Mas tem feriado pra cacete aqui no Japão, vocês não fazem ideia. Novos feriados parciais para ajudar os funcionários a equilibrar os cuidados dos filhos e o trabalho. Olha que doideira. Além disso, em relação à digitalização, pretendemos lançar um novo aplicativo em fevereiro do próximo ano que dará pontos aos residentes de Tóquio que participarem das atividades como promoção da saúde, eu não faço que seja isso, tá? E que possa ser usado, e no caso esses pontos possam ser usados como para pagamento de compras. Olha, isso aqui é bacana nesse ponto, né? Então vamos transformá-lo em um super aplicativo que é como um ponto de contato único. As reuniões regulares da Assembleia Metropolitana de Tóquio, né, já estão acontecendo. Então já dá para você ter uma ideia. Que eles, aí no caso vai até 18 de dezembro. Então nesse meio tempo aqui, se for aprovado, tá? A partir do ano que vem a mulherada vai ter uma semana de 3 dias. Olha que doideira, né? Imagina uma semana de trabalho de 3 dias. Pô, a mulherada não vai ganhar nada, tá? Porque se levar em conta que ganha, nós somos horistas, se trabalhar menos, quanto menos horas trabalhar, menos você vai ganhar, tá? Então isso aí pode ser que dê problema, pode ser que dê mais problema do que solução. Tá? Então, tem como falar alguma coisa? Difícil. Tá? Mas por isso que eu falo que é umas coisas muito doidas. Tá? Só você acha que no Brasil as coisas são, como é que se fala assim? São doidas? Aqui, você vê que aqui eles têm a ideia de ser mais doido que o Brasil. Você vê que os caras são doidões mesmo aqui. Você vê que o povo já está reclamando que está ficando sem dinheiro e está colocando uma semana de 3 dias para a mulherada. E aí? Aí daqui a pouco eles vão ter que inventar um novo subsídio para poder ajudar essa mulherada e etc. Tá? É tenso? Pô, pra caramba. Tá? Mas você vê que as coisas aqui no Japão estão mudando, várias leis, tá? E eu não vi as mídias relatando isso aqui. Tá? Essa matéria saiu na NHK, tá? Esse, no caso da mulherada aqui, da Koike. Eu não vi as outras mídias relatando. Então você já sabe que tem muita gente que está com medo de relatar esse tipo de coisa. Com que intuito? Não faço ideia. Tá? Mas, se tá aí, vamos relatar, porque é umas coisas bem doidas. Então isso aqui já quebra a ideia daquela ideia que o Japão é um país totalmente utópico, que você vem para cá, você vai ganhar rios de dinheiro, você vai pisar nos tijolinhos amarelos ali, igual a Dorothy, né? Indo pro, como é que se fala? Na Terra, como é que é? Naquela história da Dorothy, que tem o, como é que fala? Homem de Lata, o espantalho ali, etc. Mágico de Oz, lembrei. Tá? Mas não é assim. Antigamente até era. Tinha que trabalhar pra cacete, mas você conseguia. Hoje tá muito complicado. Tá? Então, para vocês terem ideia como é que a coisa tá tão complicada, para quem acompanha anúncio de carro, eu tô querendo trocar o meu, tá? Por isso que eu tenho acompanhado bastante aqui. Tem
aparecido um número muito grande de carros de placa amarela fazendo anúncio de venda. Mas muito maior que o normal. Eu tenho visto assim, pô, cacete, mas tem muito carro vendendo. Então quem tem como é que fala assim, com um dinheirinho bacana, tá até com uma oportunidade para trocar o carro agora. Porque tem aparecido muito anúncio bacana com preços assim, até, como é que se fala assim, tentadores. Só que é aquela velha história, né? Eu penso de trocar o meu, né? Se eu tenho como é que se fala assim, a gente vai vendo o que dá para fazer, tá? Porque o meu, assim, meu abobrão ali, como é que se diz, ele tá bacaninha, mas tá na hora já de, como é que se fala, de quase aposentar o abobrão já. Então eu tenho visto ali, só que dá medo. Dá medo porque o ano que vem nós temos Trump. Nós não sabemos como é que vai ficar a economia o ano que vem. Com essa tal de taxação de para lá e para cá, o troço está ficando esquisito. Isso aqui eu vou trazer num outro vídeo, tá? Mas o que é? Os Estados Unidos aumentou o número de sanções para as empresas chinesas. Em contrapartida, a China já retalhou. O que ela fez? Ela vai cortar a importação de minérios raros que são usados para certos produtos, no caso baterias ou para a criação de semicondutores para os Estados Unidos. Eles vão cortar essa exportação para lá. Então já sabe que dependendo vai dar uma quebra na produção americana por falta de minério. Então se os Estados Unidos não tiver outros, como é que fala assim, outras empresas dando suporte a esses minérios para eles, os Estados Unidos vai começar a ter um declínio tecnológico nessa parte. E aí? Aí o raio da guerra cambial vai começar a aumentar ainda mais. Vai dar problema para o Japão? Vai. Tá, vai dar uma série de problemas. Aí me aparece uma petista doida falando: ó, meu, você é muito pessimista, você está falando muito mal do Lula, você é muito pessimista. Não é questão de ser pessimista. Você vê que o Haddad no Brasil faz uns planos bem loucos. Porque se eu fosse explicar tintim por tintim aqui, meu, era no mínimo 1 hora de vídeo. Só para aquilo. E nisso o que acontece? Você vê que dia 11 agora nós teremos a reunião do Banco Central Brasileiro. E o Galípolo, que vai ser o próximo presidente do Banco Central Brasileiro, já falou: meu, nós estamos com taxas de juros aí que vai ficar durante bastante tempo. Então você acha que o futuro presidente do Banco Central já falando um troço desse, já sabe que você não tem uma boa esperança para o Brasil. E aqui o Japão, os dois maiores parceiros comerciais do Japão, vão entrar em atrito comercial mais pesado. Vocês acham que vai dar o quê para nós aqui no Japão? É tenso, pô, é tenso pra caramba. Tá? Então realmente tem que se tomar muito cuidado daqui para frente. Tá? Por isso que tome cuidado com o seu dinheiro. Tá? Se você puder fazer alguma coisa para você crescer, faça. Faça um curso, estude Nihongo para você ampliar, como é que fala assim, seus horizontes em relação à contratação de novos empregos que possam te pagar mais. Ou monte um negócio. Tá. Mas faça um negócio de forma legalizada, porque o governo ele fica em cima. Por que eu falo esse tipo de coisa? Muita gente quer empreender e não quer não quer pagar a MEI, tá? Não quer fazer o famoso CODIN no Japão. Não há problema. Mas se o governo te pegar, dependendo do tamanho da multa que ele te der, todo aquele lucro que você teve tempos atrás, você vai perder. E se descuidar, ainda vai perder mais ainda. Por causa da multa do governo. Porque o governo ele vai fazer um cálculo baseado nos 3 ou 5 anos passados em questão de seu faturamento. Então se ele pedir o teu livro caixa e você não tiver um livro caixa, meu, tu tá lascado. Tá? Então tem esse problema? Tem esse problema. Né? Então quer montar um negócio no Japão? Monte, não há problema, mas legalize. Tá? Você vê que já tem
gente fazendo assessorias aqui no Japão, né, no caso, de contabilidade. Você vê que a Viviana Makiyama ali, tá? Não conheço ela, ela não me conhece, não sabe que eu existo, mas tem os vídeos dela. Você vê que ela mexe com essa parte contábil. Então, você pode entrar em contato com ela ali para fazer abertura de negócio, né? Faça esse tipo de coisa, pague seu imposto, tenha um pouco menos de lucro, mas vive, como é que eu falo assim, com tranquilidade, tá? Não tente fazer as coisas tentando fazer o jeitinho brasileiro, porque aqui você se lasca, tá? E você vê que eu mostrei no vídeo passado que o Japão está começando a fazer auditoria, já usando inteligência artificial para pegar discrepâncias. Então não tente enganar, tá? Se tentar enganar, você sabe que vai dar problema. E no último caso é o que eu faço, fazer investimentos, mercado de renda fixa, renda variável, para poder fazer o dinheirinho render ali e ganhar, né, com juros, etc. Então as três maneiras são válidas as três maneiras, estudando, empreendendo ou investindo. Mas faça alguma coisa, não fique parado, tá? Não fique só naquela ideia, pagode, cerveja e churrasco, porque no futuro o troço está ficando cada vez mais tenso. Tá? Você vê que eu estou te trazendo aqui matérias que, em vez de gerar valor para o Japão, não. É pelo contrário, estão ajudando a escoar os valores do Japão. Você vê que no caso das crianças, não é uma medida para todo mundo. É uma medida com nicho. Ele é nichado. Então não é todo mundo que vai receber aquilo, é só uma pequena parte do todo do Japão. Pedágio. Quem mora nessa região de Kanagawa, Chiba Kanagawa, que usa essas linhas, vai ter que chorar com um pedágio cada vez mais caro. Como você vê que eles falam que é uma parte experimental, porque de tal horário a tal horário eles vão dobrar os valores. Então você vê que eles vão rebentar cada vez mais a parte logística. Por isso que, dependendo de quanto você ganha, se você tiver que ficar usando esse trajeto, não vai compensar para você. Então, dependendo, vale muito mais trocar de emprego e ir para uma região que tem como é que faz assim, você ganhando um pouco menos, mas que o custo de vida seja menor também. Então você vai ter uma vida muito mais em paz. E no caso dessa última matéria da COIC, uma semana de 3 dias para a mulherada. Então a mulherada que vive sozinha, dependendo, como é que faz? É um troço meio doido. Tá? Então como é que se diz? Então, em vez da mulherada ganhar uma grana a mais, dependendo, vai ficar com 2 dias a menos na semana de trabalho. Olha aí. Aí é a hora que vai ter que entrar aquela ideia de entrar em acordo com o patrão, no caso assim, um empregador, né, para ver como é que pode ser feito essas semanas, que não sei o quê, porque isso aqui é uma lei muito doida também. Então, só Deus sabe como é que vai ficar esse Japão daqui para frente, tá? Mas, por favor, cuidado, tá? Se você pretende vir para cá, para o Japão trabalhar, não há problema, venha. Mas tome cuidado para onde você vai, o que você vai pretender fazer, tá? Sempre falei, pesquise, entre nos grupos do Facebook lá, não tenha vergonha, coloca lá, anúncio no anônimo lá e pergunta. Ó, como é que é tal local, como é que é tal empreiteira, como é que é tal fábrica, como é que é tal negócio aí, por quê? Depois que você assinou o contrato e veio, a mesma coisa que está aqui no Japão, trocou de emprego, assinou o contrato, não fez as coisinhas que tem que fazer, não adianta aparecer nos grupos de brasileiros no Facebook e falar, ó, empreiteiro é assim, coisa é assado, nossa, é ladrão. Não adianta. Já foi. O que você poderia fazer para se proteger, você não fez. Aí agora depois vai ficar chorando? É tenso pra caramba. É igual aquela velha história, no Brasil também, tem aquela página Reclame Aqui. Ah, vou comprar uma geladeira ali em tal loja, na loja do Zé. Pô, antes de comprar um negócio na loja do Zé, entra lá no Reclame Aqui e veja, ó, será que tem reclamações da loja do Zé aqui? Vou ver. Pá, olha lá. Se não tiver, você já sabe que é uma loja bacana. Mas se já tiver reclamações ali, você já sabe que você corre o risco de ter dor de cabeça. Comprando aqui, então, em vez de comprar na loja do Zé, que por exemplo, se tivesse um monte de reclamação lá, em vez de comprar na loja do Zé, eu compro na loja do Mané. Será que na loja do Mané, no Reclame Aqui, tem?
um monte de reclamações. Ah, não tem nada na loja do Mané. Beleza, então vou comprar na loja do Mané. Você já sabe que a loja do Mané não vai te dar dor de cabeça. Então são essas pequenas coisas que as pessoas deveriam aprender a fazer. Que eu sempre venho aqui e fico falando, parece papagaio, como é que se fala. Mas é para ver se as pessoas tomam consciência. Que você vê que a coisa aqui está cada vez mais esquisita. E não é por pessimismo, o próprio governo já nos introduz esse pessimismo, não tem como. Tá? Mas é isso aí. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? E, Maido,